vai ser gravado e depois ele ficará disponível na nossa página, no nosso site, que é o site s.com.br. E lá na página de diálogos você vai ter acesso tanto a esse diálogos como todos os outros anteriores que a gente já conduziu até aqui, para poder assistir com calma, rever os melhores momentos. Todos os nossos diálogos, eles estão sempre com muita acessibilidade e a gente conta aqui com o nosso parceiro Comunique Acessibilidade, que é o Felipe Sampaio, que está aqui conosco nesse momento, e também a Daniele, que vai revezar com ele ao longo da nossa jornada. Junto com a gente está aqui Irina e Carol, representando a S Consultoria. Só para falar rapidamente da S, nós somos uma consultoria focada em cultura inclusiva e desenvolvimento de lideranças humanizadas. Nós acreditamos que para mudar o mundo a gente precisa começar um movimento de dentro para fora. Esse não é um trabalho para uma pessoa só e por isso a gente vai juntando cada vez mais pessoas junto com a gente para a gente fazer uma grande onda de transformação. Para começar, eu quero fazer a audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, na altura do queixo. De um lado ele é comprido, do outro lado ele é raspado. Eu estou usando uma maquiagem leve com um batom marrom, meio avermelhado, talvez. Estou com uma blusa branca de regata, mangas curtas, e o meu fundo ele está embaçado, talvez seja a melhor palavra, mas ele está aqui embaçado porque eu estou num hotel, estou fora do meu escritório porque eu estou em cliente. Então, eu estou em Araxá hoje, porque estou fazendo a condução da Semana da Diversidade num grande cliente querido que nós estamos aqui. Inclusive, Douglas, que está aqui também, é o nosso parceiro e que está comigo nessa jornada aqui da Semana da Diversidade e Inclusão. Ah, junto comigo para falar sobre esse assunto. E hoje o tema do nosso diálogos é como que a gente reconstrói a vida, né? A jornada de inclusão de egressos e reeducando do sistema prisional. Então, as pessoas, elas, por algum motivo, elas acabaram sendo reclusas e o que acontece com elas após esse período ou durante esse período de reclusão? Fazer essa conversa e a gente ter realmente um bate-papo que faça muito sentido, a gente convidou duas pessoas muito especiais, Valdir Ribeiro e Solange Senese. Eles dois estarão com a gente aqui para poder contar um pouquinho sobre a jornada deles. Vocês, durante todo momento, se vocês quiserem fazer perguntas pelo chat, podem fazer, mas ao final a gente vai abrir um momento também de perguntas e respostas. Então, fiquem tranquilos que a gente vai poder interagir também com eles. Para começar, eu gostaria de convidar a Solange a se apresentar, fazer sua audiodescrição e falar um pouquinho sobre quem ela é. Solange, por gentileza. Oi, bom dia a todos, que alegria estar aqui com você. Gisele, obrigada aí pelo convite, quero agradecer você, toda a equipe aí da S. Olha, eu não conhecia vocês, já estava perdendo tempo aí, viu? E busquei um pouco de informação, vi que um trabalho tão sério, tão importante, né? A gente está num momento, acho que, de sociedade onde as coisas estão se integrando e a gente tem conhecido muita coisa bacana. Bom, eu nunca fiz uma audiodescrição, adorei isso aí. Olha, gente, eu sou ruiva, tenho 61 anos, é, diretora executiva e cofundadora do Instituto Ação pela Paz. A missão da gente aqui é reduzir a reincidência criminal. E nós fazemos isso através do apoio ao poder público e à sociedade civil, para que sejam desenvolvidos projetos que possam trazer esse resultado. Sou gordinha, e branquinha também, tenho a pele branca, uso óculos, estou usando óculos aqui hoje. E bem bacana, viu? Fazer essa audiodescrição também para as pessoas que não vão conseguir, às vezes, ver a nossa imagem, mas conseguem ter uma visão. Eu estou dentro de um escritório muito grande, é um espaço chamado Abrão e Rosa, que foi criado para as organizações da sociedade civil conseguirem trabalhar e interagirem com um custo muito baixo. Então, convido vocês também para conhecer e seguir o nosso espaço. A gente está aprendendo a fazer isso. Gisele, venha uma hora fazer
um trabalho aqui, conhecer esse lugar que está cheio de ONGs interessantes trabalhando com a gente. Obrigada, bom dia a todos, que o nosso diálogo seja bem bacana. Obrigada, Solange. Seja super bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Valdir, por gentileza, se apresente aqui com a gente. Bom dia. Primeiramente, agradecer a S, pelo convite para a gente falar desse tema super importante aí e que precisa ser fomentado, né? Acho que tem muitas oportunidades de crescimento. Eu sou branco, cabelo preto, com alguns, ou talvez a maioria dos fios brancos. Estou vestindo uma camisa clara, com algumas linhas, né? Estou aqui num fundo também de parede, estou numa sala aqui da IBH, que é a empresa que eu trabalho. Não estou usando maquiagem, tá? Só protetor solar mesmo, mas não aparece. E eu trabalho com sustentabilidade ou responsabilidade social, ESG, os nomes foram mudando, mas está tudo ali pertinho, praticamente desde o início da minha carreira, então aí já são 25 anos que eu atuo nessa área. Atuo em outras áreas também, meio ambiente, segurança do trabalho, ouvidoria, gestão, processos, sou um profissional aí, posso dizer, generalista, né? Mas a área que eu mais gosto e mais sinto prazer é justamente essa área ESG, sustentabilidade, justamente por ter a oportunidade de estar atuando aí na transformação da vida das pessoas, né? Então, é o que me dá mais prazer. Você tem de sair um pouquinho fora aqui, o pessoal às vezes pergunta o que que você fez de mais relevante que você tivesse que apontar na tua vida, né? Então, eu sempre falo que o projeto que me dá mais prazer e que me deixa mais orgulhoso foi o Viver de Mudas, que é um projeto que você conhece muito bem, então a gente conseguiu ali transformar a vida de muitas pessoas, e tem outros, mas ali acho que tem um carinho muito especial por tratar de pessoas com deficiência intelectual. E espero aí que a gente possa ter um diálogo realmente muito proveitoso aí. Tá bom? Obrigado. Legal, obrigada, Valdir. O Viveiro de Mudas, para quem não conhece, é um projeto da Ecorodovias. Nesse projeto é um viveiro de reflorestamento de plantas nativas da Mata Atlântica, e lá nós fizemos a contratação de todas as pessoas que fazem o plantio dessas mudas, são pessoas com deficiência intelectual. É um projeto incrível que começou somente com 5 pessoas, hoje são mais de 30 pessoas empregadas fazendo o cultivo e transformando as vidas dessas pessoas. Então, realmente foi um projeto muito especial que eu tive a oportunidade de, junto com o Valdir, conduzir enquanto trabalhávamos juntos em uma outra oportunidade. E aproveitando que a gente já começou falando de projetos que a gente já conduziu juntos, né, Valdir? Queria aproveitar e perguntar um pouquinho para você, como que foi a sua experiência? Porque você já fez um projeto de reeducandos, né? Trabalhando com reeducandos. Queria que você contasse um pouquinho o que é o Reeducando e os projetos que você já conduziu, porque você já Hum, conduziu um lá no passado e tem um outro que você está conduzindo Estou hoje. Então, conduzindo, sim. o que é o Reeducando, como funciona e contar um pouquinho mais para a Tá. gente. O reeducando são pessoas, né, que estão cumprindo pena, né, mas já estão no direito do regime semiaberto. Ou seja, ele pode se ausentar ou sair do presídio pela manhã e voltar no final da tarde, né? Então, essas pessoas estão livres para trabalhar. Isso depende de algumas questões, né, como progressão de pena, bom comportamento. Aí a Solange conhece muito melhor do que eu, pode falar melhor. Mas isso é o reeducando, né? E como que começou a minha atuação com isso, né? Nós tínhamos um programa chamado Capacitar, onde a gente capacitava as pessoas das comunidades lindeiras para trabalhar na concessão de rodovia, outro projeto também transformador aí, né? E um dia, não me lembro nem direito como que surgiu, mas caiu um documento da FUNAP lá na minha mesa. E falou, ó, deixaram um documento da FUNAP, que é a instituição que a Solange trabalhava à época. E a FUNAP é justamente quem gerencia, quem organiza toda essa relação dos reeducando com o mundo corporativo, com as empresas privadas, né? E aí eu comecei a ler aquele material e surgiu um estalo da gente fazer
capacitar para reeducando, ou seja, já fazer a capacitação desses reeducando para que eles pudessem depois trabalhar na nossa concessionária, né? E foi aí que começou e a gente conseguiu implantar na empresa, então, na concessionária que eu estava naquele momento, né? A gente conseguiu fazer algumas edições. Eu lembro que a primeira edição, por exemplo, a gente fez com 60 pessoas, a gente fez a capacitação já dentro do presídio, a gente foi até no nosso trecho, né, tinha penitenciária, acho que tinha algumas penitenciárias, mas que a gente escolheu para trabalhar foi a de São Vicente. Então a gente alinhou com a diretoria do presídio, fizemos uma capacitação lá dentro mesmo, com o Senai envolvido, com membros da nossa equipe envolvido, e ao término dessa formação, eles recebem certificado, tudo direitinho, a gente aproveitou 40 pessoas, sendo 10 na própria concessionária, trabalhando na área de conservação, e 30 em uma empresa de construção de São Vicente, que não tinha participado do projeto, mas ficou sabendo, se interessou, conheceu as pessoas, e ali a gente teve 40 pessoas que puderam atuar nesse Reeducando, sendo que algumas delas, a gente acompanhou por um tempo, conseguiram se entregar ao término da hora que eles pagaram, né, a hora que eles receberam a sua liberdade, e eles conseguiram se entregar, que acho que é o grande, talvez, intuito disso é isso, né? É poder fazer com que essas pessoas, ao término da sua pena, ela consiga se reingressar na sociedade, que acho que é a grande dificuldade que todo presidiário passa quando ele deixa a prisão. Ele tem a vontade de seguir sua vida normal, mas muitas vezes ele tem as portas fechadas e isso dificulta demais. E hoje eu estou aqui na IBH, né? Então a IBH a gente chama de vertical de rodovias do Pátrio Investimentos. A gente tem hoje 4 concessionárias, uma que está começando, vai começar daqui uns dias, lá no Paraná, que é a Veralcária, tem a Entrevias, a CART e a Eixo SP. Então nós temos aí em torno de 3.500 quilômetros de rodovia, nós temos mais de 5.000 funcionários, e a gente está trabalhando também para atuar com o Reeducando aqui nas nossas concessionárias, né? Principalmente na mão de obra de frente ali de rodovia. A gente vem conversando com a Solange, né, Solange, já há mais de ano. É um assunto bastante delicado de você conseguir colocar no mundo corporativo, né? Então você tem que fazer realmente os passinhos curtos, mais firmes, e a gente tem avançado bem. Acredito que uma das empresas a gente está caminhando bem para conseguir emplacar, talvez final desse ano, começo do ano que vem, aí com a primeira turma de Reeducando aqui. Que legal. Obrigada, Valdir. Imagina. É, eu tive contato com a questão dos reeducandos quando eu estava no último ano da faculdade, porque eu fiz um trabalho um estágio dentro da FEBEM, ainda era FEBEM, não era Fundação Casa naquela época. Eu estava acompanhando uma unidade de semi-liberdade inicial. Então, lá havia um projeto para aqueles jovens de estágio no metrô de São Paulo. E isso fazia com que esses jovens, durante o período da semi-liberdade, pudessem fazer a inserção de estágio, e quando eles encerrassem o período de reclusão, eles pudessem ser efetivados dentro do metrô, e isso aumentava a possibilidade deles não terem reincidência criminal, e a partir disso eles construírem a vida deles. E eu lembro das minhas conversas com a diretora da FEBEM na época, e ela falava que a única solução que a gente poderia ter para conseguir fazer com que essas pessoas tivessem uma nova possibilidade de vida digna seria através de uma reconstrução e uma inserção de fato das pessoas. Porque a gente, quando estava lidando com as pessoas dentro da FEBEM, a gente estava lidando com o sintoma da sociedade. Muita coisa tinha dado errado antes para que essa pessoa estivesse lá. A gente tinha faltado saneamento básico, educação, estruturas de saúde, de formação, uma série de coisas. E com todo esse sintoma, esse jovem foi parar na FEBEM
E se a gente não tivesse uma política de fato de inclusão para essas pessoas ao retorno, a gente só aumentaria todos os sintomas que a gente ainda tivesse. Então, eu me lembro muito fortemente disso. Esse trabalho marcou muito, foi parte do meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de psicologia. E por isso vem sendo, apesar de eu não ter tido trabalhado diretamente com o assunto ao longo dos anos, tem sido um tema que me atravessa, sempre me gera muita curiosidade de como que a gente pode, de fato, fazer com que essas pessoas sejam reinseridas e a gente não esteja somente tratando como a margem da sociedade, até porque nós somos um país que tem uma população carcerária muito significativa. E aí, pensando nisso, queria pedir para Solange contar um pouquinho a diferença do que é o reeducando para os egressos e contar um pouco também, um pouco das estatísticas, porque aqui a gente tem, eu acredito que boa parte de nós a gente conhece pouco a respeito dos dados. Então, se você puder contar um pouco sobre a visão dos dados e o que tem aí, por que é importante a gente falar sobre essa inclusão dos egressos e dos reeducandos, seria muito bacana para a gente. Ah, legal, Gisele. Bacana saber que você passou por essa experiência também, embora a gente esteja falando nesse momento de pessoas adultas e não as pessoas que estão são menores de idade, a gente está falando quase de um público que acaba saindo de uma fundação casa e vai para o sistema prisional pelo mesmo motivo, que é um grupo um amontoado de motivos, né? E o Valdir e eu acabamos construindo essa história, né? Valdir, fui eu quem deixei o folheto da FUNAP Ah, aí, agora eu tá? descobri. Porque eu tinha ido há umas 2 semanas antes conversar com o pessoal de lá para explicar essas possibilidades de contratação, né? Olha, tem que Eu não envolver sabia disso. vocês na região, em especial na região da Baixada. Foi um diretor, eu fui junto com um diretor lá de São Vicente, de um presídio, e foi Isso, aí que a gente deixou um materialzinho. Que isso bacana mesmo. que caiu em É suas mãos, legal. porque Caiu, deu frutos, né? com Eu fico, certeza. eu fico pensando aqui que a gente tem bastante empresas, né, representadas, ou as pessoas vão ouvir também depois essa gravação, que é uma oportunidade concreta mesmo, né? E acho que conhecer um pouco esse mundo é importante, a gente gosta das coisas que a gente conhece. Então, o universo hoje prisional no Brasil, o último dado que nós temos, é um dado até recente, ele tem cerca aí de 650 mil pessoas presas. Não é pouco, né? Não é pouco. A gente é considerado terceira população prisional do mundo. A gente só está atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Então, eu acho que é aquele dado que a gente não se orgulha de falar que está em terceiro lugar, né? E jamais que gostaríamos de estar em primeiro lugar. E, em geral, né, essas pessoas, elas, acho que é importante entender o que é a diferença da pessoa privada de liberdade, que é o preso, né, ou a pessoa que é egressa prisional. Porque quando a gente fala de oferecer uma oportunidade através do trabalho, os caminhos podem ser um pouco diferentes. E na ocasião, com o Valdir, nós trabalhamos com a pessoa ainda em privação de liberdade. Então, dentro da privação de liberdade, a pessoa pode estar, vou falar de uma forma assim bem simples e nem tão técnica, porque não é necessário, mas em geral, quando ele está no regime fechado, totalmente fechado, ainda cumprindo a pena de regime fechado, ele não pode sair trabalhar na rua, exceto em algumas situações muito específicas, né? E lá dentro, saibam que tem empresas lá dentro das unidades prisionais. Em geral, a gente não conhece, a gente às vezes tem uma visão meio da Atena das coisas, né? Aquela coisa só do pessoal pendurado com as pernas para fora e ali tudo amontoado de gente. Tem unidades com superpopulação, sim, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, já não existe assim unidades com muita superpopulação. E quando é penitenciária, há um espaço lá dentro da unidade prisional dedicado ao trabalho. Então, ali é possível que as empresas consigam se organizar e levar, às vezes, uma parte da sua produção lá dentro. E eles geralmente levam até um funcionário dele, que é para ajudar a fazer a seleção das pessoas, ensinar o trabalho e ficar ali no dia a dia para que aquele trabalho seja produtivo. Então, vocês que conhecem empresas, eu acho que vale muito a pena conhecer mesmo
a possibilidade dela se instalar no presídio. E para isso existe uma organização, que é essa organização que eu trabalhei muitos anos, na época quando eu conheci o Valdir, eu até me aposentei lá, assim, quando eu trabalhei naquela ocasião, uma instituição pública chamada FUNAP. Ela tem o nome de uma pessoa bem especial, é Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, né? E eles trabalham com amparo à pessoa presa ainda. E lá eles fazem os contratos, enfim, assim que funciona. Não é algo muito burocrático, não. Inclusive, é bem econômico para a empresa, porque o trabalhador em privação de liberdade não tem o seu trabalho regido pela CLT. Ele é regido pela Lei de Execução Penal. Como ele já vive dentro do presídio, né? Ele está ali dentro, ele já dorme, come, ele ganha o valor correspondente a 3/4 do salário mínimo. E, no fim, para o empresário, sai em torno de um salário mínimo, porque os reeducandos que lavam as roupas, fazem as comidas, recebem um rateio do trabalho de todos os outros trabalhadores lá dentro, para poder também manter a unidade prisional. Então, as unidades prisionais não são uma bagunça, às vezes a gente tem uma impressão, mas é algo muito organizado para quem já conviveu, é muito organizado e tem esse espaço para trabalho. Mas acho que é importante, a gente tem feito umas descobertas muito legais com relação a essa parte do que ajuda, né, as pessoas a se recuperarem, além do trabalho, assim, muita atenção psicossocial. Eu vejo, e a gente tem até uma participante aqui, eu comentei um pouquinho antes da gente começar, que é a Rita Duenhas, ela está aqui, acho que ela está até dirigindo, eu a vi numa imagem, que desenvolve um projeto muito bacana, e temos outras pessoas também que desenvolvem, inclusive é um campo de estágio sensacional ali para a psicologia, acreditem, pode entrar em contato com o Instituto Ação pela Paz, que a gente abre os espaços para isso, né? Mas são projetos que ajudam a pessoa a se perceber, se conhecer melhor, se reestruturar, entender suas escolhas, né? O que levou essa pessoa a ir para uma prisão, quantas pessoas elas prejudicaram, quanto elas prejudicaram a si próprias e suas famílias, né? Mas depois disso também elas começam a compreender que momento elas estão e o que elas podem fazer para dar suas viradas. Eu acho que à medida que você consegue ter essa sensibilidade, entender o processo que te levou ali, da sua família e tudo mais, você pode dar a sua virada. Então, a gente tem chamado esses projetos de estruturantes. As pessoas que passam por eles, elas têm conseguido ficar no mercado de trabalho de uma forma mais tranquila. Eu acho que a gente teve um problema assim muito grande quando falou, olha, nós os PCDs, agora tem lei para os PCDs. Então, como as empresas tiveram que aprender? E quando a gente descobriu que não adiantava só colocar ali dentro para fazer o trabalho, não, você tem que preparar essa pessoa. Você tem que preparar o teu servidor para também receber essa pessoa. Então, todo mundo está aprendendo nesse processo de inclusão. Tem uma pessoa bem bacana que gravou um vídeo para nós, ela trabalha na Porto Seguro, é a pessoa responsável pela área de RH, ela fala que a inclusão, vou repetir, porque ela repete a frase de uma outra pessoa, não é convidar para o baile, é tirar para dançar. Nossa, como muda a perspectiva, né? Quem não foi num baile porque foi convidado, mas ninguém chamou ele para dançar? Eu acho que na minha época tinha bailinho, não sei se existe mais hoje. Eu lembro que isso faz diferença. Então, essa pessoa em privação de liberdade frequenta escola, tem chance de fazer curso de qualificação profissional, e essa já é uma oportunidade concreta para as empresas levarem essas oportunidades. Você quer fazer um bom projeto de responsabilidade social dentro de para um grupo que precisa mesmo? Leve isso para dentro de um presídio. A gente consegue fazer a mediação disso. Às vezes você ainda não está preparado para contratar alguém ou trabalhar lá dentro, mas pode levar a formação para essas pessoas. Isso é muito bem-vinda, né? Essas pessoas elas vão te receber muito bem lá dentro, não só os reeducandos, claro, mas também os agentes de segurança, as pessoas que trabalham nessa área vão fazer um bom trabalho e vocês vão se sentir mais do que nunca pessoas assim que estão fazendo a coisa certa. Agora, o egresso prisional já é a pessoa que passou por esse processo. É o que a gente chamaria do ex-reeducando. Ele já está vivendo na rua, ele não dorme mais no presídio. Então, só que no meio desse caminho existe um regime que é o chamado semiaberto. Essa pessoa no regime semiaberto, ela já pode sair trabalhar durante o dia na rua
mas ela tem que voltar para dormir no presídio. O próximo regime é o regime aberto, quando ela já pode dormir na casa dela, ou a própria liberdade condicional, ou mesmo a liberdade plena, quando ele já tem um alvará de soltura mesmo para ficar livre. Então, essa pessoa que está no regime semiaberto, olha que bacana, foram as pessoas que o Valdir trabalhou na empresa naquela ocasião. Eles faziam um curso, ofereciam uma formação lá dentro, um processo seletivo, mas durante o dia eles podiam fazer os trabalhos. Então, existem muitas empresas que já recebem egressos aqui na rua, né? Que já fazem e conseguem fazer os seus trabalhos com essas pessoas, à noite elas dormem no presídio. E elas também, a mesma vantagem de contratação para a empresa também, além do desenvolver um projeto de sustentabilidade social. A gente fala tanto de meio ambiente, acho que o campo da sustentabilidade ele foi bastante para o meio ambiente. Ele agora está começando a ir também para a área social. E é uma grande oportunidade para investir na área social, no âmbito das ESGs. Então, você pode contratar essa pessoa porque ainda ela é vinculada à lei de execução penal. Então, ainda tem essa vantagem financeira para a empresa. O ideal é que depois que essa pessoa ganha liberdade, ela vire uma pessoa do time via CLT, ou aí você fecha o ciclo do crime. Aí a gente fala agora do egresso. O egresso é a pessoa que passou por essa experiência, não deve mais nada para a justiça, e ele tem essa oportunidade e ele quer trabalhar. A gente fala que é colocar sabe, um Fusca na ladeira, dá um empurrãozinho que ele vai embora. Então, às vezes, só essa oportunidade vai fazer a diferença na vida dele. Ele está precisando de que alguém confie, de que ele vai conseguir dar conta, ajude a percorrer os primeiros passos, que são muito inseguros. A pessoa que sai do sistema prisional sai muito insegura, ao contrário do que as pessoas às vezes imaginam, e ela precisa sentir que confiam nela, né? Ela também está num processo de confiança da família, de conquistar a confiança da família e de alguém que possa oferecer uma oportunidade de trabalho, né? São adultos, a gente está falando do mundo adulto. E já essa pessoa, ela é vinculada à CLT. Ela é um trabalhador como todos os trabalhadores. E eu acho que, assim, vale muito a pena, dentro de uma empresa, você ter essa oportunidade, porque você vai pegar uma pessoa com muita garra para aproveitar aquela chance que ela está recebendo. E a gente, nos projetos que nós fazemos o monitoramento e apoiamos através do Instituto Ação pela Paz, temos visto que 84% das pessoas não voltam ao crime. Elas não voltam a reincidir. Nós sempre somos conservadores quando falamos dos números, porque a pessoa pode reincidir amanhã. Mas até as datas, nós fazemos a aferição das pessoas desde o momento que elas começam a participar, depois que elas ganham liberdade, a gente acha que pelo menos por 10 anos é bom acompanhar, para que todos sintam segurança de que as pessoas recuperam, sabe? E isso também é um aprendizado nosso. E o que é importante, eu acho que não é ir só pelo âmbito do trabalho, você precisa realmente ajudar essas pessoas a se estruturarem. Aliás, eu acho que a gente tem, depois da pandemia em especial, temos visto o quanto nós conseguimos ficar melhor quando a gente está mais inteiro, né, mais presente, se conhecendo melhor. E é um pouco disso mesmo, acho que de compreender que o trabalho ajuda a recuperar, sim, que 84% das pessoas que trabalham não retornam. O índice especificamente para o trabalho é melhor ainda, é em torno de 90% aqueles que não retornam ao crime. É mais ou Obrigada, menos isso. Solange. Excelente. Esses dados são muito bons para a gente poder ter uma dimensão concreta do impacto que o trabalho realmente vai gerar na vida dessas pessoas, né? A Mileide colocou aqui no chat uma pergunta: se existem opções dessas formações acontecerem no formato remoto, para empresas que atuam diretamente nesse formato. Ai, já. Posso seguir? Pode. Ah, legal, Mileide. Existe sim. Antigamente não existia essa possibilidade. Você sabe que a pandemia, apesar de tudo aquilo que a gente viveu, nós sobrevivemos aqui à pandemia, mas tudo aquilo que nós vivemos, eu acho que ficaram muitas lições e muitos aprendizados. Antigamente não podia mesmo, era raro você conseguir fazer uma formação online para essas pessoas que estão em privação de liberdade.
e a gente tem equipado as unidades prisionais. É claro que tudo é conversado, porque tem um formato lá dentro, mas é possível sim. Inclusive, a formação do projeto Semeando Sonhos, do projeto Paz no Coração, ela é feita de uma forma gravada por pendrive, mas tem momentos de formação online, é tudo conversado, né? E acho que a depender do modelo de formação, do que vai se oferecer, de que tipo de curso, eles são muito bem-vindos. Em geral, as unidades prisionais se interessam muito por qualificar, elevar a qualificação dos reeducandos, e os reeducandos gostam muito disso mesmo. Alguns conteúdos já estão se transformando em conteúdos online para favorecer isso. Então, é possível em formato remoto e sempre tem que ser uma conversa com os diretores. Mas, olha, eles gostam muito de conhecer também o pessoal pessoalmente. Se puder ir lá no presídio, fazer uma visita, entrar, vocês assim vão sair diferentes. A experiência de passar por um presídio, ela é boa para todos os lados, né? Primeiro porque essas pessoas é uma coisa meio de quase bíblica, né? Você visitar alguém é importante, sabe? Você fazer essa visita. Então, receber a visita é como se você abrisse uma janela para alguém que está enclausurado. Ele falou: Nossa, alguém veio me visitar. Podia ter ido fazer qualquer outra coisa, ele veio me ver, né? Então, ir lá e conversar com essas pessoas costuma ser bem rico, inclusive para os funcionários, os servidores, porque às vezes quando criança fala, eu quero ser agente de segurança penitenciária, quero ser policial penal, as pessoas não sonham com isso. Às vezes eles querem ser da SWAT, mas eles não queriam estar lá dentro para abrir porta, fechar porta, abrir grade, revistar a pessoa. E é um trabalho de um significado incrível, né? Olha, essas pessoas, elas são educadoras, elas dão exemplo. Então, quando você entra lá dentro, você fala, nossa, como eu posso ser uma pessoa melhor ainda do que eu já sou e contribuir com elas, né? Obrigada, Solange. E Obrigada a sabe que você. quando eu fiz esse trabalho na FEBEM, na Fundação Casa atualmente, um dos meus trabalhos lá era fazer acompanhamento de saúde mental dos agentes penitenciários, por conta de Sensacional. toda a demanda que realmente tinha em relação a isso. Então, realmente, estar lá dentro e poder conversar com as pessoas faz uma diferença muito significativa para a gente, principalmente, mas para eles também. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. É muito aquela coisa, né? Quem cuida do cuidador. Isso é super importante a gente refletir. Valdir, queria perguntar para você quais foram os desafios que você enfrentou para implementar esse programa e que lições aprendidas que você teve nesse caminho. Olha, Gê, o desafio, quando a gente fala em reeducando, eu acho que acaba sendo que meio parecido, né? Você levar esse assunto para dentro de uma organização, você começa, no começo, você realmente causa um receio muito grande nas pessoas, Verdade. né? Tem aquela questão, mano, será que vai dar certo? Nossa, será que não é perigoso? Será que se ele não vai me matar? Fica assim, o chefe às vezes fica, não, mas eu vou colocar ele aqui e se eu falar se eu der uma bronca nele, então isso fica muito forte. A gente aqui, eu lembro lá na primeira concessionária que eu fiz, quando a ideia, por exemplo, desse capacitar era fazer na sede da empresa, porque nós tínhamos um programa de capacitação das comunidades indígenas que fazíamos no nosso auditório, lá na nossa sala de treinamento, e a ideia era a mesma. E aí foi o primeiro baque ali, né? Nossa, mas você vai trazer o pessoal para cá? Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito. Aí, conversando com o diretor lá de São Vicente, os próprios reeducando, organizaram uma sala, pintaram, a gente forneceu a tinta e conseguiu andar. Mas foi o primeiro ali, não, ó, vai em frente, mas não capacita aqui não, tá? E aí você vai trabalhando, fizemos um trabalho de nivelamento, assim, de conhecimento da liderança, e aqui é a mesma situação, tá? Então, toda vez que a gente traz o assunto, a Solange fez uma palestra aqui na Academia SG, que é um programa que a gente tem, do qual você e o Douglas já participaram, e assim, você sente que é muito dividido, né?
Se fizer uma pesquisa ali, é capaz de dar 50-50. 50 que é a favor, 50 que é contra. Então, esse é o grande desafio, você conseguir demonstrar que o projeto é, ele pode ser bem sucedido, ele pode dar certo, mostrar dados, né? Então a gente, por exemplo, hoje tem a prefeitura de Campinas, qual a gente vai visitar amanhã, né? A Isadora está aqui é da minha equipe, a gente vai visitar Campinas amanhã, que uma forma de eu convencer o meu time lá da CAT, que é que a gente está trabalhando, a topar fazer o projeto. Então, a Prefeitura de Campinas hoje tem 1.000 pessoas trabalhando no Reeducando. E começou com 100, foi 300, 500, 800, 1.000. Então, quer dizer, só o crescimento já mostra que o projeto dá certo. Outra coisa, você tem 1.000 pessoas, 1.000 Reeducando trabalhando, não é possível que não é um negócio que dá certo, né? Então, a lição aprendida é isso, né, Gisele? O desafio é isso, é conseguir trabalhar naquela preconceito que já vem embutido e não dá para a gente criticar as pessoas, porque tem um receio, a gente tem situações de a violência no país é grande, não vamos entrar no mérito por que chega a esse ponto, que as pessoas vão para o crime, mas a gente tem essa situação, né? Então, que realmente causa um pouco de receio, a gente tem que trabalhar com essas pessoas para mostrar o contrário, né? E aí o que a gente aprendeu é trabalhar com esses dados, com benchmarking, mostrar os locais que deu certo, não fechar os olhos também, na palestra mesmo tem uma série de perguntas, né, Solange, pesadas ali, né? Não, não, isso pode acontecer, está sujeito, e se isso acontecer, a gente vai fazer assim, assado. Então, não fugir também do tema, não dizer são só flores, porque não são só flores de maneira nenhuma, né? A gente tem problemas no nosso dia a dia aqui de gestão, e com os reeducandos não vai ser diferente, você vai ter problemas. O que você precisa é estar preparado também para fazer essa gestão. E uma coisa importante é isso, tá? É que os gestores que estão na linha de frente ali também, que vão trabalhar, eles estejam preparados. Isso é fundamental para o sucesso do programa. Na primeira concessionária lá que a gente fez, por exemplo, esses 10 pessoas que a gente colocou na conservação, por coincidência, o supervisor da empresa de conservação que a gente colocou essas 10 pessoas, ele tinha sido ex-presidiário. E ele participou da capacitação, participou da abertura do programa, do fechamento do programa. Então, ali para a gente também foi algo, foi mostrar que era possível, né? Então, uma pessoa que esteve com eles e virou supervisor ali da, da empresa de conservação, né? Então, isso foi bom para os dois lados. Mas, assim, no todo é um projeto muito bacana que traz ganho para todos, tá? Excelente, obrigada, Valdir. Eu vejo que quando a gente fala de seleção de grupos minorizados, na grande maioria, a gente precisa falar sobre preparação das lideranças e das barreiras atitudinais, que sempre são os preconceitos, os julgamentos, e com certeza, quando a gente fala de um público específico, como uma população carcerária, egressos do Reeducandos, essas barreiras ainda são maiores, porque a gente tem outros vieses juntos voltados para a violência e que vão realmente interferir na maneira como a gente vê essas pessoas. Mas uma coisa que eu tenho falado muito em alguns lugares é cuidado para a gente não pegar uma parte e usar a parte para o todo. A gente tem pessoas em todos os lugares, né? Quando a gente vai fazer seleção de pessoas ou quando a gente vai gerir pessoas, a gente vai ter pessoas com deficiência que vão ser excelentes, vão ter performances altíssimas, e a gente vai ter pessoas com deficiência que não vão performar e não vão ser bons funcionários. Mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas refugiadas, enfim, em todos os grupos nós temos gente sendo gente. E não tem a ver com o fato de ser parte de um grupo vulnerabilizado ou não. Então, ter essa clareza e diferenciar uma coisa da outra é muito importante, porque isso ajuda a gente a não categorizar, porque senão a gente acaba colocando um carimbo de que uma vez que uma pessoa não fez algo legal, então todo aquele grupo não é bom. É importante a gente ajudar as pessoas a fazer essa dissociação, que isso vai ser bem importante. Ah,
Tem uma pergunta aqui no chat que é deixa eu pegar aqui, da Letícia. Uma dúvida leiga, como fazemos para estar lá? Qual é o trâmite? Como que vocês, se vocês têm algum contato? E aí eu vou pedir para a Solange responder essa. Pergunta da Letícia. Solange, está no mudo. Tá desativando, legal, legal. Então, bacana, eu vi a Letícia nessa pergunta, uma pergunta interessante. Eu acho que antes é sempre importante a gente ter clareza, por que que a gente quer ir num presídio? Né? A gente está curioso para saber como funciona lá dentro, estou curiosa para entrar num presídio, ou eu tenho um propósito. Eu acho que quando você vai visitar a casa de alguém, você está indo matar a saudade, você está indo visitar um paciente, você está indo oferecer alguma coisa. E eu acho que é muito importante entrar com um propósito e tomar muito cuidado, porque eu estava respondendo ali no chat, presídio não é um aquário. E é muito difícil quando você vai num lugar e fica o efeito aquário, as pessoas vendo ali. Então, o propósito é muito importante. Olha, eu faço parte de uma empresa que está pensando em contratar essa mão de obra. Ele está começando a pensar, então eu quero conhecer. Nossa, olha que motivo importante para conhecer uma unidade. Com esse meu trabalho que eu fiz muito tempo, ele sempre começava assim. Ele vinha dessa pergunta mesmo. Falou, olha, peraí, nós vamos aonde você quer conhecer? Aonde é a sua empresa? Porque aí a gente já vai buscar o presídio adequado, que comporte, a gente quer entender se ela quer levar o trabalho para dentro do presídio ou se é que ela quer contratar uma pessoa egressa. E eu acho que aí começa essa conversa, e aí não é muito burocrático, não. Nós conversamos com as pessoas da administração penitenciária, já verificamos a data, explicamos como funciona, que roupa pode entrar, que roupa não pode entrar, como funciona. É tudo muito simples, é quase como visitar um hospital, você tem suas regras, você tem que tomar cuidado. Hoje você entra com máscara, né, dentro do hospital. Então, dentro de uma unidade prisional é algo muito simples. Ah, eu quero oferecer cursos para essas pessoas. Ótimo, nós fazemos uma visita para vocês entenderem como esse público. Muitas vezes a gente promove rodas de conversa, é muito bacana rodas de conversa, onde você tem a chance de compreender essas pessoas. E eu gostei muito do que você falou, Gisele, porque é muito senso comum de achar que, olha, todo mundo é desse jeito, mas eu queria trazer mais alguns dados. Por exemplo, olha, vamos falar de 70% das pessoas que estão cumprindo pena. 39,93 pessoas é crime contra o patrimônio. Elas furtaram ou roubaram alguma coisa. E 28%, que é quase 29%, são crimes relacionados à lei de drogas. A gente está falando de quase 70% de pessoas. E considerando que isso está sendo revisto no mundo, né? Porque a maior parte, só para ter uma noção, um outro dado aqui, metade das pessoas presas por tráfico são presas porque levaram o equivalente a 2 bombons do sonho de valsa. Elas foram presas porque estavam com o equivalente a 2 bombons sonhos de valsa de maconha dentro. Então, a gente está falando de algo que tem países que já estão considerando esse é um problema como um problema da saúde pública. O traficante realmente é um criminoso. Vamos falar o grande traficante. Essa pessoa sim tem que entrar, cumprir pena e uma pena pesada, porque olha quantos jovens elas estão. Entrou de novo? Sim, Ah, bacana. É, Vocês conseguiram ouvir dos bombons Sonho de Valsa? sim, sim. Ah, legal. E tem países que já estão trabalhando numa regulamentação melhor sobre isso. Então, é possível que daqui 5 anos, 10 anos, isso nem seja mais um crime, né? E conhecendo, acho que esse público, é importante você não marcar mesmo. Olha, todos são. Olha, teve gente que é Estatuto do Desarmamento, contra a paz pública, mesmo assim, crimes mais graves assim, é reduzido muito a quantidade de pessoas que estão por crimes mais graves. E sabe que no âmbito assim da diversidade, para trazer um pouco de dado também, e porque ele conversa com todas as outras políticas que a gente vem falando. 67,78% das pessoas que estão em privação de liberdade são pretos ou pardos. Brancos, 30%.
dessas pessoas, quase 31%, amarelos 1% e indígenas 0,21%. Eu acho que esses dados, eles sempre acendem uma luz para a gente, né? Por que que essas pessoas estão indo mais para o mundo do crime, né? E o que a gente pode fazer para prevenir isso? E quando já aconteceu de entrar dentro desse funil, o que eu posso fazer para que isso seja um cumprimento digno de pena e que essa pessoa saia de lá em condições de não retornar mais ao mundo do crime, não entrar de volta no funil. Então, são sempre essas perguntas. Então, Letícia, quer ir para um presídio? Você tem uma intenção bacana? Liga aqui para a gente do Instituto Ação pela Paz, que a gente faz a mediação disso, para que seja algo assim, bem profícuo para todos os lados, né? Tem que ter sempre uma boa intenção para ir para lá, que além de conhecer, né? De você interagir com aquelas pessoas. Obrigada, Solange. Obrigada, Gisele. Uma pergunta aqui para o Valdir do Douglas. Como que a sociedade civil pode apoiar os projetos Reeducando e quais são os próximos passos? Existe acompanhamento depois que o Reeducando passa pelo projeto e volta ao convívio da sociedade? Olha, como que a sociedade civil pode apoiar? É uma pergunta complexa, Douglas. Eu não consigo te responder tão claramente aí. Mas eu acho que a primeira coisa seria acreditar, né? Dar um voto de confiança nas pessoas e tratar sem discriminação. Acho que é o melhor caminho, né? É o que eu falo, que é essa questão sociedade civil. Vamos dizer, quando eu trago para a empresa, é o mundo corporativo, mas aquele 50% que fica do outro lado, podemos dizer que é a sociedade civil. Então, e aí a gente tem que trabalhar, né, Douglas? Eu acho que essa questão do reeducando, eu acho que não sei se ele é pouco divulgado ou ele é pouco conhecido, ou os dois, né? A gente não tem essa noção desse trabalho. A maioria das pessoas, quando você traz, elas não sabem nem a definição do reeducando, o que o semiaberto que você pode fazer, como que funciona. Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido para que as pessoas recebam melhor essas pessoas bem, sem aquela questão do aquário que a Solange falou, nossa, ó, entrou lá, ele entrou um reeducando aqui no nosso corredor, vai ficar todo mundo olhando, nossa, aquele cara é reeducando, nossa, o que será que ele fez? Será que ele é perigoso? Então isso atrapalha demais, né? E qual a outra mesmo? Você falou, o acompanhamento. O acompanhamento, Douglas, acaba sendo feito, quando fala em reeducando, né? E isso é um papel da própria empresa que trouxe o Reeducando fazer esse acompanhamento. Na Eco, a gente fez o acompanhamento por algum tempo, para ver quantas pessoas conseguiram se empregar. Então, isso cabe muito à empresa que está fazendo, o que é diferente do egresso ali, que está. A empresa ela acompanha, mas o egresso ali no papel da Solange. A Solange tem uma ONG voltada para isso, a Instituto Ação pela Paz. Então, ela é muito mais estruturada para fazer esse acompanhamento, né? Mas isso cabe à empresa e nos projetos que eu tive à frente, a gente acompanhou. Queria aproveitar a deixa do Valdir para que a Solange falasse um pouquinho do que é o Ação pela Paz. Legal, bacana. A sua pergunta foi sensacional, Douglas. E o Valdir já deu a deixa aí, só falta fazer o gol agora, hein? O, eu acho que é bem bacana agora, nesse momento, ampliar as possibilidades. Falar, ó, você vai lá dentro de um presídio, claro, já está sendo acompanhado, os agentes de segurança estão lá, as coisas estão acontecendo. Quando é do regime semiaberto, a unidade prisional, em geral, planeja com a empresa como vai ser esse acompanhamento dela. Porque a gente já teve casos com problemas, né? Pessoa que bebeu no trabalho, que brigou. Geralmente as coisas são boas, mas pode acontecer, inclusive com quem não é privado de liberdade. Mas com essa pessoa que está cumprindo pena, você nunca espera ter um problema inteiro. Avisa a unidade prisional que essa pessoa vai ser recolhida e substituída. Por quê? Porque ainda ela não está pronta para trabalhar. Então, a gente faz seleção, por isso que é interessante compreender o perfil da empresa, do trabalho, para a gente também fazer uma boa seleção. A gente, quem trabalha em RH, sabe que a grande sacada é saber fazer um processo de recrutamento, que a unidade faz, e um processo de seleção que a empresa geralmente participa. Então, agora, quando a pessoa está em regime aberto, ou seja, ela já não dorme mais no presídio, ela já é o chamado egresso prisional, é o ex-preso.
E aí nós temos visto que para funcionar melhor é importante ter a intermediação de organizações que são especializadas nisso. Isso é muito bacana. E nós temos, por exemplo, conosco 3 organizações que fazem esse trabalho. Nós investimos nesses projetos. São organizações da sociedade civil, uma delas chama Responsa. Eles trabalham, inclusive, ajudando muito, eles são até costumam ser terceirizados. Lembra aquela companhia de patinete que ficava na Avenida Paulista funcionando? Acho que a Grow fazia isso. Essa organização tinha intermediação do Responsa, que é um projeto que nós apoiamos. Tem a Karine, que é uma pessoa que passou pelo sistema prisional, é a líder desse projeto, é um negócio que funciona super bem. E de manhã eu faço caminhada com meu marido ali naquela região que eu moro ali, e eu via os reeducandos entregando, colocando as bicicletas, os patinetes nos lugares para fazer o acompanhamento. Então, eles faziam todo esse trabalho. Era um trabalho que, inclusive, para a empresa era muito legal, porque às vezes aconteciam os meninos vinham e furtavam e levavam embora os patinetes. Imagina, essas pessoas entendem muito bem disso. Elas iam até a comunidade conversar com eles. Não, vocês têm que devolver isso. Não pode, isso não, vocês estão furtando, vocês estão roubando, gente, não pode fazer isso. E era legal porque elas negociavam com a empresa para a empresa dar uns patinetes para eles também. Então, olha que coisa mais restaurativa, né? Essas crianças queriam brincar, na verdade, elas não estavam furtando, elas estavam ali querendo brincar, mas fazendo uma coisa errada. A gente, o errado é errado, né? Então, quando você consegue, você tem até uns upgrades em algumas coisas que você tem dificuldade, porque essas pessoas compreendem essas coisas e sabem lidar com elas. E tem também um outro grupo chamado Recomeçar, liderado por uma pessoa que ficou presa há muitos anos, ficou 7 anos presa, que é o Leonardo Precioso. Ele faz parte, inclusive, ele nasceu dentro do Gerando Falcões, para quem conhece esse grupo do Gerando Falcões, jogava bola com o Edu Lira, os dois jogavam bola. E hoje ele lidera um projeto de inclusão de pessoas egressas que tem se desenvolvido muito, já está no Distrito Federal, São José do Rio Preto, Pernambuco e São Paulo. E eles atendem, essas pessoas fazem a captação dos egressos que querem mudar suas vidas, né? E quando as empresas se interessam, elas entram em contato com o Recomeçar, alguém do Recomeçar vai lá para entender o que é a sua empresa, o que ela está precisando, o perfil dessas pessoas que elas precisam para trabalhar. Eles já fazem uma pré-seleção, recrutamento, já pode fazer isso em conjunto com o seu pessoal do RH, e aí eles fazem o monitoramento desse trabalho. Às vezes a gente vê que tem preconceito dentro das empresas também. Então, antes que essa pessoa saia ou faça alguma coisa ou se sinta revoltada, ela tem que comunicar o que ela está sentindo. E aí esse pessoal do Recomeçar conversa com as duas partes, conversa com ele para ver se o problema não é com ele, né, que está sentindo só e de repente nem é nada daquilo, mas também conversa com a empresa para calibrar. Tem líderes que às vezes não sabem conduzir. É o que o Valdir falou. Essa coisa de incluir uma pessoa que está numa situação de marginalidade é um aprendizado para todo mundo. Ela está vulnerável. Então, qualquer coisa é muito sentida pelos dois lados. Então, é um aprendizado para as organizações, um aprendizado para quem está indo trabalhar também, e ter alguém mediando é importante. É o que a gente chama de monitoramento. E, por fim, o Instituto Ação pela Paz, nesses programas que são mediados, ou que nós investimos nele, nós fazemos um monitoramento que é bem bacana, que é da redução da reincidência criminal. Nós monitoramos se essa pessoa não retorna ao mundo do crime, através da aferição da reincidência criminal, que é feita pela Secretaria de Administração Penitenciária. Olha que coisa bacana. A gente promover que uma pessoa que outrora viveu do mundo do crime consegue trabalhar numa empresa, sustentar sua família, ser um participante de um grupo. Quantas pessoas são salvas porque essa pessoa não voltou para o crime? Quantas pessoas conseguem viver mais em paz, sair na rua? Quem já viajou para cidade pequenininha, que tem um índice de criminalidade pequena, ou viajou para fora do país, que sabe que você pode fazer uma selfie e que ninguém vai furtar o seu celular, que você não precisa ficar com medo? É essa paz que a gente quer devolver. Só que, vocês lembram aquela época que a gente teve um problema grave de saneamento básico? Que não chovia, não chovia.
Então, o pessoal fala, o Estado não faz isso, o Estado... Não, não tinha como, não estava caindo água do céu, então não tinha como melhorar isso. E eu lembro que uma das coisas foi, olha, todo mundo pode fechar um pouco a torneira. Todo mundo podia tomar um banho mais rápido. Todo mundo podia fazer alguma coisa para aquilo se resolver. E foi o que ajudou a gente a sobreviver. Nessa situação do sistema prisional, prisionária, da violência em especial, isso se repete. Alguém que tem um vizinho, que tem um filho preso, um marido preso, pode acolher bem essa esposa, essa mãe que está ali dentro, ajudar os seus filhos, a ouvir essas pessoas, ver se eles precisam de alguma coisa. As empresas têm como contratar essas pessoas, levar curso de qualificação profissional lá para dentro. Todo mundo pode fazer alguma coisa para reduzir a violência. O resultado é para todo mundo. Sem água a gente não vive, sem segurança também a gente não vive, né? E então existe sim esse monitoramento. É uma coisa planejada, principalmente para egresso. Eu acho muito legal. Depois que engrena, essa pessoa essa empresa não tem mais essa necessidade, ela aprende a viver com essa pessoa, com receber essas pessoas e lidar com os problemas que vêm. Eu acho que é um exemplo muito próximo dos PCD, sim. Eu acho que fazer essa analogia acaba sendo bem interessante. Eu não sei se respondeu, mas é um pouco disso mesmo. Excelente, obrigada, Solange. A Ana está perguntando, Valdir, qual que é a duração do projeto para os reeducandos? Na verdade, o projeto ele é contínuo, né? Então, uma vez Ótimo. implantado, o que vai acontecer, vamos dizer, a gente implanta o projeto que a gente está caminhando lá. Vamos dizer que a gente trabalhe com 10 reeducandos. Então, eu vou ter 10 com possibilidade de aumentar. Aí, nesse período, duas, três pessoas que estavam lá, elas cumpriram sua pena. Então, aquela pessoa, se torna um egresso. Eu vou trazer mais três que estão no semiaberto. Então, isso é dinâmico, né? Aí depende muito da empresa. A ideia é que ele seja aí duradouro, que aconteça por muito tempo. Até aproveitar que eu comentei que o projeto é ganha-ganha, né? Então, os reeducandos que vão trabalhar, eles diminuem dias de pena, eles têm salário, eles estão se capacitando e já vislumbrando a possibilidade para se tornar um funcionário efetivo assim que ele virar um egresso. Tá? As pessoas que estão no presídio trabalhando, que tem quem lava, tem quem passa, que a Solange falou, eles também recebem uma parte disso. E a empresa tem um custo muito menor. É um salário mínimo, só, acabou. Então, vamos dizer, o menor salário que se paga hoje é um salário mínimo, normalmente até por questões de sindicato, acordo coletivo, mas todo o encargo que já dobraria isso, né? Fora uma série de coisas. Então, o empresário reduz o custo, além de ele não ter o vínculo trabalhista, ele tem o vínculo com a FUNAP, então o processo trabalhista ele não tem. Por fim, ganha o reeducando, ganha quem está lá dentro do presídio, ganha o empresário, ganha a sociedade, porque está caminhando para diminuir ou impedir que cresça a violência. Então é um projeto que não tem nada para ser ruim, né? É só ganho mesmo. Excelente. Obrigada, Valdir. A gente está caminhando aí para o final do nosso encontro. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou gostaria de fazer algum comentário nesse momento. A Rita foi colocando bastante comentários aí ao longo do tempo, a Solange já falou dela, então eu queria ver se a Rita quer falar um pouquinho aqui, se apresentar e falar do trabalho dela. Seu microfone está fechado. Olá, bom dia. Bom dia. Que alegria falar com todo mundo. Solange, bom dia. Eu sou Rita, tem que fazer a descrição também. Uma mulher negra, gordinha, tô de, tô de blusa amarela com azul, cabelo crespo, com uma tiara no cabelo. É uma alegria estar aqui falando com vocês. E eu já estou na ONG Ação pela Paz já há quase 5 anos. E é maravilhoso estar conectado com um grupo tão competente e tão atuante na unidade prisional. Eu comecei meu trabalho com constelação familiar na unidade de Rio Claro e na pandemia, já completamente
mergulhada, né, no processo com essas reeducandas e encantada com o que eu vi lá, com o que eu ouvi e com tudo que foi vivido, veio a ideia de fazer o projeto Paz no Coração, Liberdade na Prisão, que começou bem no comecinho da pandemia, com a ajuda da Ação pela Paz, que fez toda a intermediação e que auxilia nessa estrutura. Sem eles não seria possível estar colocando esse projeto lá dentro. Então, realmente, a Ação pela Paz é um projeto, é um trabalho, é um lugar maravilhoso e muito atuante. A Solange, vocês já viram aí, que mulher maravilhosa, incrível. Quando eu crescer, eu quero ter eloquência e a compreensão dela, sabe? Porque ela é uma apaixonada por esse trabalho e aí, graças a isso, o projeto também Paz no Coração tem dado um resultado muito bonito. Hoje a gente já tem reeducandos que já saíram da unidade e que a gente tem o privilégio de encontrar reinserido na sociedade, alguns com trabalhos autônomos já com sucesso, mostrando como é possível realmente uma ressocialização, o quanto é importante uma palavra, o poder da palavra. Eu acho que esse projeto Paz no Coração, que se baseia em 21 palestras sobre a paz, e é onde a gente tem a audácia de convidar as pessoas a meditar, né? Então, ensinar as pessoas a meditar e a repensar e refletir sobre as suas ações na vida, né? E o quanto as suas ações vão impactar toda uma sociedade. Então, essas pessoas realmente são impactadas pelo projeto, que é muito simples, não é nada de uau, né? O projeto, é um projeto simples, onde tem 21 pessoas realmente de todo o coração, trazendo palavras de esperança, de otimismo. E uma das coisas que a gente mais escuta dos reeducandos é: se eu tivesse passado por esse processo antes, talvez eu não estaria aqui, né? Muitos erram por não saber, por incrível que pareça, né? E então é muito maravilhoso a gente ter esse retorno. Eu costumo ir nas unidades no encerramento do projeto, e aí é um momento muito rico, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da história deles e de ver o quanto que a gente pode melhorar ainda mais o projeto com eles lá dentro, né? A gente está passando por um processo de reestruturação, com novas palestras, palestras mais dinâmicas, e tendo resultados muito bacanas, assim, né? De reflexão sobre a vida e de fortalecimento para sair para a sociedade e persistir no acerto. Uma das coisas também que a gente mais escuta é: a gente sempre persistiu no erro, mas agora a gente está impelido a persistir nos acertos. Então, eu hoje sou um ser humano muito melhor e cada vez mais mergulhando mais nas unidades prisionais, porque eu acredito na recuperação do ser humano. Eu, a cada momento quando eu penso em desistir, eu me encontro com o reeducando, e é uma festa quando a gente se encontra. E aí isso dá mais ânimo, né? Dá um combustível a mais, viver que a gente está fazendo um pouco a diferença nesse mundão, né? Tão cheio de desesperança, ter algo que vai mudando e transformando as pessoas. Então, hoje eu não trabalho só com o projeto, trabalho também como terapeuta, mas cada vez mais eu estou mergulhada nos projetos, nas unidades, até eu estou num processo meio de transição, porque o meu desejo mesmo é trabalhar profundamente com o egresso, né, com os reeducandos, porque realmente é algo que fortalece a minha fé na humanidade e me dá um combustível muito grande, né, de continuar nessa existência. Então é isso, quem quiser saber mais do projeto pode me procurar e a gente vai, e eu vou conversando, e quem quiser fazer parte também. Esse projeto tem uma parte dele que é as cartas que curam. As pessoas que assistem às palestras ficam extremamente mexidas, né? Então, elas têm a oportunidade de escrever para um grupo de voluntários, e esse grupo de voluntários amorosamente responde, né, trazendo palavras de cura para esses reeducandos. Então, hoje a gente está com, na média, de 48 voluntários, que toda semana encaminham cartas
de respostas para esses reeducandos. Então, quem quiser fazer parte, entre em Gisele, contato. obrigada, Rita. Gisele, deixa eu te falar uma coisa. A gente está com uma pessoa aqui especial que é do sistema prisional, a Carol. Entrou, olha que legal. A Carol trabalha com o programa de atenção ao egresso, às penas alternativas. Ela coordena isso, olha, é quase assim, ela é uma coordenadora de quase isso tudo no estado. Não sei como é que você chegou aqui, Carol. Mas, Carol, deixa ela falar um pouquinho sobre esse trabalho, Gisele. Temos esse tempo? Claro, por favor, Carol, fique super à Se vontade. apresenta aí, Carol. Bom dia a todos e a todas. Sou Carolina Maracajá, trabalho na Secretaria da Administração Penitenciária há 15 anos. Fui diretora regional e diretora de departamento do Programa de Atenção Egresso e Família e hoje estou como coordenadora da Coordenadoria de Reintegração Social. A nossa coordenadoria tem várias frentes, né? Então, eu sempre falo que a gente começa com a prevenção, né? Que a gente tem um programa de medidas alternativas, então a gente lida com essas pessoas para que elas não sejam futuras encarceradas, né? Então, a gente faz um trabalho muito intenso com essas pessoas, que são aqueles que cometem crime de menor potencial ofensivo, então eles têm o benefício da alternativa penal e não o encarceramento. Então, nos municípios, hoje nós temos 93 centrais de penas e medidas alternativas espalhadas pelo estado. Então, nos municípios onde nós não atuamos, existe essa sentença, mas eles são colocados para limpeza, de uma forma sem verificar o perfil, a experiência profissional, a experiência de vida dessas pessoas. E onde nós atuamos, a gente verifica realmente onde será eficaz, né, essa prestação de serviço em prol à comunidade. Então, assim, nós temos médicos que vão atuar em instituições não governamentais, né, sem fins lucrativos, nós temos enfermeiros, nós temos advogados, nós temos contador de história para idosos. Então, assim, nós temos um público muito diferenciado que realmente vai pagar essa pena em prol da comunidade. Então, essa é uma alternativa educativa, né, que a gente fala que é uma prevenção. Então, a gente resgata essa pessoa para que ela não se torne um futuro encarcerado. Dentro das unidades prisionais, a gente tem programas também que a gente atua, que é a capacitação, tem o nosso grupo de capacitação, aperfeiçoamento e empregabilidade, que trabalha junto com as coordenadorias de unidades prisionais, né, com os grátis, e a gente auxilia aí trazendo os programas como os projetos como Ação pela Paz e outros institutos como o Responsa, como o Léo, enfim, a gente reúne todos esses parceiros e gerencia ali a atuação dos projetos. E temos também o nosso grupo de reintegração, que dá toda a parte de referências técnicas aos psicólogos, assistentes sociais, e também analisa e presta apoio para todos esses projetos. E também os laudos criminológicos, enfim, uma grande gama aí de ações e demandas que a gente faz dentro das unidades prisionais. Então, é o antes, o durante e o depois, com o programa A Pessoa Egressa e os familiares. Então, a gente tem 59 centrais que atendem essa população egressa e os familiares de preso e de egressos. E a gente atua, então, em várias demandas. Tudo bem, engraçado. Pessoal, toda a documentação pessoal que um cidadão comum deve ter, capacitação profissional, orientação jurídica e principalmente demandas emergenciais dessas pessoas, que muitas vezes elas gastam com advogados, por exemplo, né? Uma transferência por aproximação familiar, isso, se a família for procurar por um advogado, isso é custoso para ela, né? Uma KF, ela tem essa expertise de fazer esse processo, uma remissão de pena por trabalho, por estudo. Então, assim, são demandas que as famílias não têm esse conhecimento, uma introdução para processo de auxílio-reclusão, né? Então, a gente faz todo um aparato para essa família,
assuntos intramuros, pecúlio, o que se pode ou não entrar no jungo. Então, assim, a gente dá todo o apoio para essa família. Né? A gente criou o Conexão Familiar, não sei se vocês conhecem, que foi introduzido na pandemia. Começou com as cartas, né, os e-mails, depois as visitas, enfim. E agora a gente tem a visita virtual feminina, que são para as mulheres, né, que a gente identificou o baixo número de visita para as mulheres dentro das unidades e pensou muito naquelas famílias que ficam guardiãs dos filhos das mulheres presas, né? O quanto se gasta, o custo de ir visitar e ainda levar os filhos. Então, essa visita, ela começa a não existir mais, porque o custo é muito grande. Então, essa visita virtual foi pensada nessas condições, né, do direito dos jovens, né, da infância e da juventude, ter o direito da maternagem, né, mesmo que seja virtualmente. Então, a gente criou também isso. Então, a gente verifica todas as demandas familiares do cidadão e de questões intramuros, né? Tanto do egresso quanto da família. Então, tudo que a gente faz para o egresso, a gente faz para a família também. Então, a gente estrutura toda a parte documental, jurídica, psicológica, emocional, para depois a gente verificar o mercado de trabalho, tá? Então, e aí a gente não consegue fazer nada sozinho, absolutamente nada sozinho. Então, a gente tem que ter aqui essa rede, que a Solange é maravilhosa conosco, né? Uma parceira incrível. E a gente vai fazendo essas parcerias e trabalhando e atuando em conjunto. Então, eu deixei aqui meu contato. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente está à disposição para ajudá-los também, para fazer novas parcerias, novos projetos e apoiá-los aí no que for possível. Obrigado pela fala. Não, não era essa a minha intenção, mas eu queria conhecer vocês e eu recebi o link por e-mail, por isso que eu cheguei aqui, viu, Solange? Que maravilhoso estar com você aqui. Obrigada por estar presente, Carol, e trazer todo esse conhecimento também. Queria chegar aqui para a gente ir finalizando, aproveitar, convidar vocês para o nosso próximo Diálogos. O nosso próximo diálogo será no dia 24 de novembro, será sobre afrofuturismo, o que a gente pode fazer hoje para melhorar as vidas das pessoas negras. A gente vem falando muito sobre racismo, sobre uma série de coisas, mas tem muita iniciativa de coisas legais acontecendo hoje para a gente melhorar a vida agora, né? Não só no futuro. Então, essa vai ser a pauta do nosso Diálogos do dia 24 de novembro. A Carol já está colocando aqui também no link para quem quiser já fazer sua inscrição. E para fechar, eu queria passar agora para o Valdir fazer suas considerações finais e depois a Solange também fazer a sua fala final aí, deixar os seus recados para a gente. Bom, primeiramente agradecer novamente aí e dizer que foi muito legal. Acho que foi um bate-papo assim, vamos dizer assim, energizante, né? Ver o tanto que dá para se fazer e um pouquinho do que a gente já fez. Dividir aí o palco com a Solange, que é profunda conhecedora no assunto, para mim, me deixa assim lisonjeado, né? E assim, acho que o recado eu acabei antecipando um pouquinho lá, né? O Reeducando, o egresso, principalmente o Reeducando traz esse ganho para todos, né? E o que a gente precisa aí é nós que atuamos, né? É difundir isso para que esse movimento cresça, né? Porque eu acredito que ele só não é maior por falta de conhecimento de ambas as partes. Obrigado, parabéns aí, Maese, pelo diálogo. Obrigada, Valdir. Solange. Posso emendar aqui? Bom, realmente, Valdir, você falou a verdade mesmo, que ambiente claro, que ambiente gostoso e leve, Gisele, você traz seu time aí, estou vendo o pessoal que faz esse trabalho de Libras. fazer, como é que chama? De Libras, né? Tão lindo isso.
e a oportunidade de poder abrir para as outras pessoas participarem. Isso é incomum nesse modelo de trabalho e você tem muita leveza para levar. O recado é o seguinte, pessoal: todo mundo pode fazer alguma coisa na sua empresa, na sua vida privada, e nós aqui do Instituto Ação pela Paz, a gente está disponível para mostrar para vocês e construir junto a realização desse desejo. Desperta aí no coração de vocês a vontade de fazer algo por aquele que normalmente a gente nem gostaria que passasse na nossa frente, né? Numa rua escura, falar, ai meu Deus, eu vou cruzar com uma pessoa que pode me assaltar. Não, todo mundo pode fazer alguma coisa, porque o mundo precisa de paz. A paz não é o mundo que precisa, mas as pessoas precisam de paz, né? Para poder viver no mundo. E eu fecho aqui fazendo esse convite e falando o nosso slogan, a gente sempre termina com ele, que a paz de todos é a sua paz. Então, estamos juntos nessa. Obrigada, Solange. Obrigada. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente durante essa nossa manhã e que puderam compartilhar um pouco de outras percepções, outras perspectivas, que a gente possa se abrir para essas possibilidades que muitas vezes a gente não conhece, mas que a gente pode levar para a nossa empresa, discutir, aproveitar essa rede de pessoas que se abriu aqui, todos os contatos, depois a gente vai deixar também lá na nossa página. A gravação vai ficar disponível, então a gente coloca em breve a gravação para quem quiser. Compartilhem sem discriminação, com toda a vontade para que isso possa chegar no maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa criar uma rede grande de uma grande colaboração e trazer mais gente com uma ação pela paz e também de inclusão para todas as pessoas, sem nenhuma discriminação. Agradeço a todos e a todas e vejo vocês no próximo Diálogos. Muito obrigada, gente, e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, obrigada.